Gerir uma granja suína vai muito além de cuidar dos animais. Envolve planejamento financeiro, logística eficiente, bem-estar animal e compromisso com o meio ambiente. Em Itararé, São Paulo, a agropecuária Ponte Alta tem se destacado ao produzir alimentos de forma responsável, equilibrando produtividade e respeito à sociedade. Hoje vamos conhecer a trajetória desse empreendimento, as lições aprendidas e as soluções sustentáveis e tecnológicas que tornam essa operação exemplar, com Marian Wolters, mas antes a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ela. Marian Wolters é formada em Comércio Exterior com MBA em Marketing, Gestão de Pessoas e Processos. Natural de Itararé, interior de São Paulo, onde vive até hoje, é apaixonada por música, viagens e atividades ao ar livre. Representa a terceira geração de imigrantes holandeses no agro brasileiro e, desde jovem, assumiu com o irmão a gestão da propriedade da família. Hoje lidera um negócio sustentável com certificações reconhecidas e atua voluntariamente na educação, conectando campo e cidade. Se considera protagonista porque transforma desafios em impacto real na produção e na formação de futuros profissionais. Marian, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui na Protagonista. É um prazer enorme poder participar desse programa e poder contar um pouquinho da nossa trajetória. Me conta um pouco sobre você, como você começou no agronegócio, né? E por que montar uma granja suína? Na verdade, eu sou terceira geração de família de agricultores. O meu avô, ele é imigrante holandês, ele veio no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a família e veio para o município de Castro. E de lá ele foi para Puti e depois a gente acabou tendo a propriedade ali em Itararé. Então, na verdade, já faz parte do meu DNA a questão de ser produtora rural. Que legal! Mas você acabou fazendo graduação em Comércio Exterior e MBA em Marketing. Sim. A escolha da profissão, ela foi mais porque eu estava bem indecisa com o que eu ia fazer no meu futuro. Eu não estava preparada para sair de casa, para estudar. Aí eu pensei, vou fazer comércio exterior, que é algo bem chique, bem diferente. Só que daí no fim deu muito certo, porque eu comecei como comércio exterior, fui trabalhar numa empresa exportadora, que fazia molduras de janelas e de portas, e logo depois eu acabei entrando na propriedade para trabalhar junto com meu pai. E a questão de fazer o MBA é porque depois que eu realmente assumi a propriedade junto com meu irmão, a gente sentiu a necessidade de realmente entrar mais na questão da gestão, entender melhor processos, melhorar fluxo de produção para poder ter uma produtividade melhor. E você também teve uma experiência na Austrália, né? Você fez aqui um curso de suinocultura. Como é que foi? O que você trouxe de experiência de lá para adotar aqui no Brasil? Sim, a minha família sempre estimulou de, logo depois da graduação, tentar um intercâmbio. E eu fiz um intercâmbio junto com meu irmão. A gente escolheu a Austrália porque era um país que falava inglês. Só que quando a gente chegou lá, pelo menos para mim, foi um choque, porque o inglês da Austrália é muito diferente do que a gente aprende nas escolas aí. Mas foi muito rico a experiência, porque foi uma suinocultura muito qualificada e ter essa experiência de sair do país, de você não é ninguém, você não conhece ninguém, você tem que se virar, isso com certeza me ajudou na minha carreira, no que ia acontecer depois dessa experiência, Porque logo depois que a gente retornou da Austrália, a gente acabou perdendo o pai e tendo que assumir a propriedade, tanto eu como meu irmão. Então isso hoje, se eu olho para trás, foi assim muito bom ter feito esse intercâmbio para nos preparar para o que vinha dali para frente. Mas você trouxe alguma técnica, alguma tecnologia que eles utilizavam lá para aqui no Brasil? Com certeza. Como é sempre legal ver como outros produtores fazem o seu trabalho. E tá dentro de uma granja, aí você vê como acontece realmente. Então, eles tinham muito bem estruturados os processos, eles tinham o ISO, eles tinham a questão da alimentação automática. E o meu patrão na época, ele tinha muita sensibilidade com o animal e ele falava assim, Marian, o suíno ele não fala, mas ele fala.
Então ele me ensinou muito essa questão de olhar o animal, de entender o ambiente que ele está, porque isso vai te ajudar isso vai me ajudar na tomada de uma decisão, entender o que o animal está acontecendo, se tem uma enfermidade, se tem uma oportunidade de melhoria ali. Muito legal. Vocês também conseguiram aí, né, o selo Suíno Paulista em 2009 e a RTRS em 2022. Como é que isso mudou o patamar da sua granja? Mudou muito a questão de organização de coisas. Quando a gente é produtor rural, o nosso foco é em produzir o alimento, né? Seja ele agrícola, seja ele em proteína animal. E tem coisas que a gente sempre acaba deixando para depois. Organização, um livro de visitas, a questão de organização mesmo dos processos, a questão social, muitas vezes são coisas que a gente acaba deixando para depois. E quando você está passando por uma certificação, coisas que você quer deixar para depois, você tem que fazer naquela hora, porque senão você não recebe a certificação. Então, assim, a questão dos refeitórios, da estrutura para receber a nossa equipe, a questão dos resíduos, a questão dos processos, os POPs e tudo mais. Isso são coisas que normalmente a gente deixa para depois, mas com certificação você tem que fazer naquela hora, não tem jeito. Isso muda o patamar da sua propriedade? Com certeza, com certeza. Isso muda e você encara a propriedade de uma outra maneira. E você sai um pouco da bolha, porque tanto no selo Suíno Paulista como no RTRS, é o dentro, é o processo, né, o processo que você faz, é a equipe, é a sociedade e o meio ambiente. E você começa a ver a importância do seu negócio na sociedade que ela está inserida. Então você começa a ter um olhar para fora da porteira, né? E começa a entender que aquilo é uma cadeia, que você faz parte de uma cadeia que está alimentando o mundo. Então isso é muito legal e traz muita responsabilidade, porque o que a gente faz não é brincadeira. E você ainda consegue tempo para também ser coordenadora ali do projeto De Olho no Material Escolar, né? Como é que funciona essa segunda parte? Essa segunda parte é uma coisa que é incrível, porque de repente a gente gosta muito do nosso país, né? Eu acredito muito no Brasil. Ele tem diversas riquezas naturais, né? Tem tudo para dar certo, só que para a gente conseguir levar o Brasil a um novo patamar, eu acredito que a educação ela é fundamental. E sozinha a gente não faz nada. Quando eu tive o privilégio de poder entrar na De Olho, eu vi que sozinha a gente não faz nada, mas em conjunto é possível fazer muita coisa para conseguir o propósito. E a gente começa a conhecer pessoas que têm o mesmo propósito, que querem lutar pelo país. Então foi isso que me motivou, né, a entrar nisso. E é um grande desafio, porque olha, equilibrar o tempo e tudo mais, mas tudo dá certo. E que práticas sustentáveis vocês incorporaram lá na granja? A primeira prática, eu diria que foi a questão dos dejetos. A gente, como produtor rural, a gente tem a responsabilidade muito grande porque a gente está mexendo com a biologia, né? A gente trabalha com a biologia, então a gente precisa ter essa responsabilidade. Então, se a gente produz alimento, a gente precisa estar preocupado também com o passivo que ele gera. Então a gente incorporou o biodigestor, isso já tinha antes, mas a gente estruturou ele melhor. Então isso eu acho que é uma grande prática. A segunda questão da energia, né? Então a gente conseguiu colocar a questão dos painéis solares, né? Então hoje a nossa propriedade ela depende zero da Electro, que é a nossa concessionária. A gente tem ali, porque trabalha em paralelo, então você trabalha em conjunto, mas então isso muda a forma com que você vê, né? O produtor ele não pode só tirar, ele precisa ter a responsabilidade que ele está lidando com bens que são privilégio estar ali junto, né? Muito legal. E que bom, né, ver que a gente está cada vez mais caminhando aí para essa agropecuária sustentável. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Tá certo, obrigada. Eu que agradeço. E no próximo bloco, Juliana Fará, presidente das semeadoras do agro da FAESP, traz um balanço sobre as ações do projeto em maio. E o que vem por aí em junho, a gente volta já já.